Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E Lucas, bem-vindo de volta à bancada. Obrigado, Cris. Estava com saudade, achei que já tinha esquecido um pouco de mim aqui. Não, jamais. E agora para os nossos ouvintes, né? Esse é o primeiro podcast que a Cris agora está oficialmente casada, né? Ela estava de férias, É verdade. então muito bom ter a Cris de volta aqui com a gente também. Demorou tanto para casar que eu casei 3 vezes. Um abraço pro Ramon. E Lucas, antes da gente revelar quem é o nosso convidado de hoje, com um assunto bastante pertinente, né? Porque, assim como o casamento, por que alguns negócios, alguns projetos de inovação não dão certo? Mas antes disso, vamos ao recado do nosso patrocinador. Por favor. No Asas, você encontra soluções que facilitam a gestão financeira da sua empresa. Evite cobranças, gere notas fiscais e pague seus fornecedores em um só lugar. Além disso, reduz a inadimplência com lembretes automáticos de cobranças para os seus clientes via WhatsApp, SMS e e-mail. Tudo em poucos cliques. E você que está ouvindo o Startup Life, o Asas tem uma condição especial. Basta acessar www.asas.com/parceiro/startuplife para garantir taxas exclusivas na sua conta digital. Asas, a conta digital completa para empresas. Lembrando que Asas escreve A-S-A-A-S. O link aqui da condição especial a gente vai deixar também na legenda para facilitar a vida dos nossos ouvintes. Boa, grandes parceiros aí do pessoal do Asas, um abraço para eles. Lucas, então conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje. Galera, hoje a gente tem uma convidada que já gravou aqui com a gente, então eu sempre falo que quando o episódio é bom, o convidado retorna, então tá com a gente aqui hoje a Grazi ela é CEO da ViaFlow. Então, Grazi, e entre tantas outras coisas, né, a gente estava conversando um pouco off antes do podcast aqui começar, é conselheira de empresa, é investidora, cara, a Grazi faz tanta coisa hoje e tem tem um impacto muito grande dentro do ecossistema de tecnologia. Então, Grazi, muito obrigado por ter aceito novamente esse convite de estar aqui com a gente e te apresento um pouco aqui para os nossos ouvintes. Legal, gente. Prazer estar aí com vocês novamente. Super bacana a gente estar trocando, né? Porque eu acho que gravar um podcast é troca, né? A gente sempre aprende. Vocês que gravam também, eu acho que aprendem bastante com cada pessoa que passa por aqui, né? Então, acho que é super bacana. Sou uma gaúcha, moro em São Paulo, sou mãe, né? Como você mesmo falou, sou empresária, empreendedora, né? Levo essa bandeira do empreendedorismo e também a bandeira da educação. E tenho vários papéis, mas todos esses papéis que eu tenho são justamente no intuito de desenvolver o relacionamento com as pessoas, né? Porque tecnologia é sobre isso, né? E negócios é sobre isso. Então, cada lugar que eu vou, eu conheço muita gente diferente, segmentos diferentes. Isso é que é o incrível aí desse ecossistema todo disponível para a gente. Perfeito. A gente vai falar um pouco hoje, galera, basicamente sobre por que os projetos de inovação, por que alguns projetos de inovação, não todos, né? Por que alguns projetos de inovação falham. Antes da gente ir no centro, no core assim, da pergunta, eu queria ouvir um pouco da Grazi. A Grazi é uma pessoa que já está dentro do ecossistema já há bastante tempo, tem um know-how muito grande, já viu bastante coisa. Antes da gente ir para a temática central, Grazi, eu queria entender um pouco de você. Quando que os projetos de inovação começaram, digamos assim, a chamar mais atenção das companhias e por que isso aconteceu, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Inovação, ela passa muito sobre a necessidade de sobrevivência das empresas. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, a velha máxima ali, eu vou chegar nos mesmos lugares. Então, eu preciso fazer diferente. E aí começou todos aqueles movimentos que a gente sabe, eu sempre dou o exemplo, né, de 2009, que era, né, lembra aquele símbolo do próprio Itaú, né? Então, isso não é uma coisa de hoje, né? E se a gente for olhar, a gente tem a pauta inovação junto das empresas há bastante tempo. No entanto, a gente sabe que todo esse movimento, ele acaba sendo um movimento que não depende única e exclusivamente de tecnologia e nem da vontade de fazer acontecer. A gente sabe que estão nas pautas estratégicas das empresas. No entanto, a gente depende de times para poder fazer isso virar. E por muito tempo isso aconteceu em salas isoladas, né? Então agora vamos criar um lab aqui, vamos inovar considerando botar aqui um ambiente propício para isso. Uma sala com quadro branco para design thinking e só vai acontecer lá dentro. Exatamente. Quando, na verdade, não é só sobre isso, né? Então, hoje a gente fala muito sobre
ambidestria corporativa, que é justamente a capacidade da gente conseguir atender o hoje, mas também ter o mindset de olhar para o amanhã. Então, inovação não é algo que é supérfluo, na verdade, é sobrevivência. Então, por isso que passou a ser tão importante dentro das empresas. E Grazi, a gente percebe que muitas empresas acabam tendo uma dificuldade na hora justamente de fazer esses processos para inovar. Então, a nossa pergunta agora é justamente nesse sentido. Por que inovar pode ser tão difícil? Porque as pessoas e as empresas, às vezes, na minha visão, e aqui eu não tenho respostas absolutas, Perfeito. acho que a gente jamais tem, são as minhas reflexões, as minhas experiências dentro desse ecossistema que hoje eu pertenço, que engloba startups, entidades, a minha própria empresa, então vivendo na experiência, e com contato também com um ecossistema de inovação. Então a gente hoje tem contato com o Cubo, a gente tem contato com o InnoScience, né, que puxam essas frentes de inovação, Distrito. E nós somos chamados, mesmo não sendo uma startup, nós somos chamados para muitos desafios por termos um mindset de inovação e um mindset de startup. Né? Então, o que a gente percebe é que a inovação por si só, ela não é algo que precisa ser olhado somente sobre a perspectiva de tecnologia, mas grande parte dela passa por uma perspectiva de estratégia. Então, a gente tem que entender a estratégia da empresa para ver o que aquela inovação vai gerar o impacto no negócio e transformar o dia a dia das empresas, tornando-as mais competitivas. Então, acho que grande parte passa por isso, para que a gente acaba esquecendo que precisa olhar para pessoas, para processos e também para a tecnologia como meio e não como fim. Né? Perfeito. Uma dúvida que eu tenho também, Grazi, que a gente tem aqui dentro dos nossos ouvintes, a gente tem um pouco de cada cadeira que nos ouve, né? A gente tem a cadeira aqui do empreendedor, do empresário, do cara que está começando, do cara que já está no nível de escala, do cara que já está no nível de corporação. Então é um tema bacana que eu queria que a gente explorasse um pouco para cada realidade de cada ouvinte que está nos ouvindo, né? Então eu queria entender um pouco da Grazi, quando a gente fala de projetos de inovação, dentro de uma jornada de crescimento de maturidade do negócio ou de maturidade das pessoas que estão liderando os negócios. Por onde começar, o que é mais fácil, o que é mais difícil e quais momentos a gente deve olhar para isso, e se o pequeno deve olhar para isso desde o dia zero, ou se isso é algo que muitas vezes o pequeno ele só está pensando em sobreviver para ele conseguir tirar a cabeça d'água um pouco, para ele respirar, daí depois ele vai olhar para isso. Eu queria ouvir um pouco de ti da tua experiência, justamente porque o tema é alguns projetos que dão errado. Então eu queria ouvir da Grazi, o cara que está começando, ele já tem que olhar para isso ou não é o momento? Então vamos lá. As empresas que eu acho que são, como você está comentando, e é uma pauta que dá para a gente ficar aqui 2 horas falando, né? Quando a gente pega uma empresa que está começando, geralmente com mindset de startup, ela já começa com essa cabeça de atender o mercado. Então, ela já começa com o olhar de eu tenho um problema real para resolver no mercado, e em cima disso eu já tenho o meu foco e o meu produto. Então, essa empresa já está começando inovando, né? Então, uma startup, ela já inicia com uma demanda específica e atendendo um problema de mercado, e isso é escalável, né? O que a startup geralmente não tem, e às vezes tem muita dificuldade? Maturidade de administração, né? Então, a gente não é incomum, vocês que são da área jurídica, atuam ali na questão societária, então eles muitas vezes não têm governança, e não é incomum a gente ver startups que acabam sucumbindo em função de problemas ou societários, ou porque a construção daquele produto que eles fizeram não atende realmente, ou não fizeram uma pesquisa adequada de mercado. Não validaram. Também, né? obviamente, exatamente. E também, aí dentro de startup existe toda uma esteira de validação dessa problemática. Vamos agora para empresas do porte da ViaFlow, que eu considero empresas médias, né? Nós sempre fomos uma empresa de serviços, né? E agora a gente está num processo de transformação. Por quê? Porque por serviço, eu vou lá, vou te vender um projeto. Beleza, esse é o meu feijão com arroz, é o que eu ainda faço. No entanto, nós também precisamos inovar. Então, nesse sentido, a gente está indo para virar uma empresa de produto. Eu fazer essa movimentação de rota não é do dia para a noite. Então, eu tenho que fazer todo um trabalho de preparação das lideranças, junto com o RH, eu tenho que entender que inovação é mindset, então eu tenho que trabalhar as pessoas que têm potencial para olhar para o novo, que acolhem o novo.
tem que ver pessoas que pegam a iniciativa, põem embaixo do braço e faz acontecer. Então, a gente tem que fazer mapeamento de time, a gente tem que fazer trabalho cultural, a gente tem que fazer um trabalho com as lideranças, e a gente tem que entender também qual a melhor tecnologia e qual o problema de mercado que eu vou atender. Então, o meu DNA hoje é um DNA de serviço, só que eu preciso me transformar numa empresa de produto. E eu não vou fazer isso com um time, abrindo uma empresa nova, né? Eu posso pegar todo esse meu conhecimento e virar, só que é muito demorado. Mas, com certeza, é muito menos demorado do que se eu comparar com uma IBM, Sim. se eu comparar com uma empresa maior, né? E essas também estão passando pelo desafio de terem que inovar. Só que essa empresa maior, para ela fazer essa virada, a única forma que ela tem de fazer é comprando empresas ou abrindo um ecossistema, né, específico para conseguir acolher, né, a entrada dessa corporação sem que a cultura que está dentro da empresa acabe consumindo com a startup que está entrando, porque a startup entra com gás de agilidade e essa empresa maior, ela tem outra forma, outro modus operandi. Então, assim, Perfeito. São 3 estágios que eu estou trazendo aqui para você, que é a startup, empresas médias e empresas grandes, cada um com seu contexto, mas todas elas têm a necessidade de se manter no mercado e perpetuar com a pauta de inovação, com certeza. Bacana. Aquele último caso ali que você trouxe, que é essa esteira mais da empresa em estágio avançado, é uma das grandes preocupações e muitas vezes é um tiro que dá errado, porque a empresa que vai fazer aquisição, ou ela vai fazer aquisição para consolidar ali eventualmente algum mercado, ou para agregar portfólio e oferecer alguma solução de algum produto ou de alguma coisa que o cliente dela precisa, mas ela não tem tempo e não tem as pessoas para conseguir entregar aquilo no espaço de tempo necessário. Então ela vai demorar, como você falou, 1, 2, 5, 10 anos para conseguir desenvolver aquilo. Ela vê alguém que já tem isso validado, já funciona, já tem time, já entrega, e ela vai agregar aquela empresa para conseguir atender aquela esteira da solução que o cliente dela precisa. Então o M&A é uma tática para a empresa que está em late stage muito interessante para conseguir inovar de forma rápida. E muitas vezes o que a gente vê no mercado é o cara que compra e ele não tem um foco muito grande de qual que é realmente a narrativa e o propósito de inovação que ele tem. Porque não é comum, não é raro, trocar os diretores da companhia a cada 2, 3 anos e o objetivo da empresa ele vai se modulando conforme as cadeiras vão dançando e é comum que aquela empresa que foi comprada com o objetivo de inovação, aquele produto vai para a geladeira, né? Então, cara, mata o negócio, isso muitas vezes é o terror, é o medo de muitos founders. Vou ser comprado por uma corp, vou ter uma estrutura, vou entrar lá dentro daquele negócio, vou trazer inovação, mas muitas vezes esse founder ele tem que se proteger, porque não é raro que o negócio dele vá para uma geladeira, porque as empresas vão começando a comprar muita coisa, porque muitas vezes elas não têm nenhum planejamento do que elas querem, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e também sobre o time response que a gente tem que ter, né? Eu vejo que hoje as coisas evoluem muito rápido. Então, a gente tem que estar sempre olhando para isso. Antigamente, a gente tinha um tempo para conseguir ter uma maturidade, para conseguir pensar, para conseguir se planejar. Hoje, aquele mesmo tempo que era 5 anos, as coisas mudam muito rápido a cada semestre. Então, também como se preparar e como estar alerta para esse tipo de mudança de forma tão rápida. Legal, você está falando aí de assuntos bastante complexos, na verdade, né? Porque toda essa questão de entrada de uma nova empresa e alinhamento com a estratégia, ela está muito conectada com a perpetuação das pessoas e também a paciência de ver o resultado acontecer. Porque quando entra uma empresa nova, existe toda uma gestão de mudança em cima disso. Existe todo um acoplamento da questão de cultura dessa empresa que está entrando na empresa existente. Então, acho que vocês que fazem esse trabalho de M&A, acho que o principal ponto hoje que precisa ser analisado é a cultura corporativa. E por isso fazer análise das pessoas que estão se juntando para ver o quanto existe não somente alinhamento estratégico, mas também alinhamento de expectativa. Porque é a expectativa ali dentro dessa negociação que acaba se rompendo. E você mesmo disse, o cara botou lá a empresa dele achando que ia, né? Por exemplo, eu entrei dentro de uma grande empresa achando que eu vou ter toda uma estrutura que vai me atender e no final
no dia a dia as pessoas acabam fazendo o que elas sempre fizeram, porque elas não conseguiram acolher da forma mais adequada. Então, é um trabalho complexo. Ao mesmo tempo, a gente pega também empresas que estão fazendo não somente iniciativas de trazer para dentro de casa outras empresas, né, de comprar, processos de M&A, mas também iniciativas de, junto, por exemplo, a InnoScience, dando um exemplo aqui que a gente participou de alguns projetos ali com eles enquanto desafios, né, de inovação, são empresas que a gente às vezes participa, mas acaba entrando numa esteira que não é uma esteira ágil. Então, por exemplo, eu quero fazer um projeto piloto que demore 1, 2 meses para implantar, 3, 4 meses para testar, e depois eu vou fazer o rollout de tudo isso, né? Para ver se valeu a pena, vou medir, ver se valeu a pena e faço o rollout. Só que eu demoro 2 meses para conseguir me cadastrar nessa empresa. Porque para eu conseguir fazer esse projeto, eu preciso me cadastrar enquanto fornecedor. E às vezes eu não tenho nem, eu enquanto startup que estou participando desse desafio, às vezes eu não tenho nem toda a documentação adequada para conseguir participar, seja documentação de LGPD. Então, às vezes, existe um investimento alto e a empresa que está recebendo esse desafio, ela não está preparada para acolher essa agilidade. Então, isso é um problema muito, muito sério. Se puder repetir a primeira parte aí que você perguntou, porque eu acho que eu respondi a segunda e não respondi a primeira. Boa. A primeira é justamente o medo que que o founder, que gerou um produto muitas vezes inovador, ele tem de entrar numa grande companhia e o negócio dele virar apenas mais um, né? Então ele entra dentro de uma esteira, porque é comum grandes companhias terem estratégias de aquisição. Então, esse trimestre eu vou adquirir 3, 5 empresas. Então, eles têm uma cultura ativa de aquisição. E o cara que entra, ele muitas vezes vai virar mais uma peça dentro daquela grande engrenagem e se dá errado, o produto dele vai para a geladeira. Então, isso também é um medo que os founders têm. Então, eu queria que você comentasse... De comprar para matar a empresa, né? Tipo assim, compra e acaba sem querer, ou muda a estratégia, ou acaba comprando e acaba... na verdade, a proteção, porque dependendo do nível de maturidade da empresa, porque tem empresa startup que é constituída por pessoas de mercado que têm muita experiência. Mas tem vezes não. Então, a pessoa que está fazendo essa operação, ela vê como para ela, a oportunidade da vida, né? E eu acho que, mais ainda, o papel de quem está intermediando essa negociação tem que se preocupar com a proteção das partes. Perfeito. E a orientação. Porque às vezes a pessoa vai muito na empolgação e a empresa está fazendo mais um negócio, ela não está preocupada com o que está ali, né, com a vida daquela outra pessoa. Eu estou trazendo para dentro de casa mais uma empresa que é importante para mim. Então, acho que vocês, enquanto entidade que cuida de contratos, né, e que se preocupa com esse tipo de negociação, tem que olhar não apenas a formalística, mas o negócio de uma forma um pouco mais abrangente, para poder proteger, inclusive, a parte mais fraca da negociação, né? Que está vendo ali, como eu disse. Exatamente. O papel do advisor ele é fundamental para poder orientar da melhor forma os dois lados, mas especialmente a empresa que está sendo comprada, que talvez não tenha tanta maturidade para fazer um processo como esse. Boa. Grazi. Só para fechar ali, Cris, minha última pergunta era justamente ali da parte os projetos de inovação, as mudanças são muito rápidas, né? Por exemplo, todo mundo fala hoje de inteligência artificial. Antes da inteligência artificial começar a bombar ali em 2022, o mercado dizia, não, foquem em profissões criativas, porque profissões criativas vão ser as menos afetadas pela inteligência artificial, porque foquem em profissões ali de humanização, que tem um alto poder de criatividade. E o que aconteceu foi justamente o contrário. A inteligência artificial, por exemplo, veio e hoje eu tenho milhões de soluções que facilitam a vida das pessoas que trabalham com criatividade. Então, questões ali que vão trabalhar com voz, com áudio, com vídeo. Então, foram previsões erradas, digamos assim. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque as coisas mudam muito rápido, né? Isso é o custo da oportunidade, né? Se a gente, às vezes, espera, e isso também é uma mudança de mindset. Esse é um desafio também que eu tenho dentro da ViaFlow. Porque às vezes quando a gente tem um mindset de projeto, a gente tende a querer fazer as coisas no melhor cenário possível, nas melhores condições, né? Às vezes a gente até discute com os times, eu quero fazer uma documentação perfeita. Só que aí o trem já passou.
Então, a gente tem que analisar esse custo da oportunidade e conseguir entregar, que aí entra o quanto as startups têm vantagem, porque elas já vêm com esse mindset de fazer entregas curtas, rápidas e testar rápido. É aquela frase, né? Comece rápido, erre rápido, né? Escale rápido, tem que ser tudo mais rápido. E rápido não é fazer as coisas de uma forma irresponsável com investimentos altos, porque isso também já mudou no mercado, né? Então, hoje a gente é muito mais preocupado com o fluxo de caixa, né? Com retenção de cliente, não conquistar e expandir. Mas, basicamente, a gente tem que ser rápido, sim, né? Sempre com responsabilidade, porque o custo da oportunidade está aí. Então, ele não passa duas vezes. A inteligência artificial, posso garantir que no Brasil a gente está bastante atrasado. E às vezes a gente vai nos clientes, eles chegam, preciso colocar inteligência artificial. O que tu precisa? Ele não sabe nem o que ele precisa, só tem que botar inteligência artificial, porque estão pedindo para ele botar alguma coisa de inteligência artificial. Então, o papel também das empresas de ajudarem esses executivos a construírem. Então, até construírem soluções, novas soluções que tenham inteligência artificial como forma de mudança e estratégia, né? Mas não é incomum a gente ter essas pessoas que acabam demandando sem ter real conhecimento, mas sabem que precisam colocar essa pauta dentro da companhia, né? E as oportunidades estão aí, como eu disse, inteligência artificial já é uma onda que passa, vamos vir ali com a questão da quântica, tem coisas que estão ainda muita demanda para acontecer, mas eu acho que, olhando em termos de mundo, acho que a gente está bem atrasado, que a gente demorou para começar, infelizmente. Inclusive, saiu essa semana, nos nossos parceiros ali, o pessoal do Startups, saiu um levantamento que eles fizeram com os fundos de investimento, onde os gestores dos fundos basicamente falam que a ter IA implementada dentro da sua solução ou não é fator decisivo ou não traz maior otimismo na hora deles assinarem o cheque. Então, teve uma vez de mercado, como você trouxe. Meu Deus, se o meu produto não tiver inteligência artificial, eu tô fora do mercado. Então, teve esse alvoroço e, do outro lado, os caras que assinam o cheque, cara, isso pra gente não representa ainda uma grande diferenciação dentro do teu produto. Até porque também existe muita confusão do conceito de inteligência artificial, do conceito de robotização. Então, assim, de chatbot, mistura-se tudo. E às vezes o cara coloca lá, tem inteligência artificial, mas tu vai olhar no capô mesmo da solução, não tem nada disso, entendeu? Então não eu acho que o grande olhar é o quanto que meu cliente está satisfeito, né, dessa startup, então quanto meu cliente está satisfeito, quantas pessoas que estão lá dentro da companhia, dentro da startup, têm uma unidade adequada, né, de trabalho, e também olhar o quanto a solução está resolvendo o problema de mercado. Se tem inteligência artificial ou não, é um hype, né? Agora vai vir outros hypes, e isso vai acontecer sempre, né? Faz parte da área de tecnologia mesmo, com ciclos cada vez mais curtos. Grazi, eu queria retomar um ponto que a gente estava falando mais no início, que é a questão da cultura aberta à inovação. Quando não se tem essa cultura, é uma grande dificuldade para que se possa inovar. Então, a minha pergunta é mais no sentido de como construir uma cultura corporativa que realmente favoreça a inovação. Quais são os primeiros passos para a empresa fazer isso? Uhum. A gente passa por um super desafio dentro da ViaFlow e eu percebo que grande parte das empresas e o mercado também, né? Nós somos uma empresa hoje remota, né? Então, o fato da gente estar afastado, isso impacta muitas vezes nas trocas, né? Sim. Então, a gente encoraja que as pessoas se encontrem localmente para poder ter algum tipo de compartilhamento. Cultura, quando a gente está falando de pessoas distribuídas, é sempre um desafio, e sempre será. Mas, aí eu falei lá no início das duas bandeiras que eu carrego, o empreendedorismo e a educação. Então, a educação corporativa, ela é fundamental para esse mindset, para essa mudança de mindset. E isso não é um treinamento. Isso é algo que tem que fazer parte do dia a dia das empresas. Cada vez mais buscar os profissionais e ter pautas específicas de desenvolvimento das pessoas. Além disso, propiciar momentos de troca. Então, na ViaFlow, a gente tem Flow Talks, tem Flow Training, né? Tudo lá é Flow, né? Então, tem Flow Talks, tem Flow Training, a gente tem Ubuntu. Então, tem uma comunicação, nem o excesso, que isso é um desafio, né, gente? Nem o excesso e nem pouca comunicação
é bom, né? Então a gente tem que ajustar a medida da comunicação dos times para saber o que um está fazendo, o que o outro está fazendo. Esse compartilhamento, ele é salutar. Então dentro da empresa também a gente cria alguns comitês, onde a gente pode, tem uma determinada pauta, quem pode se interessar e contribuir. Então realmente botar em prática a diversidade de opiniões, cada um com seu olhar, contribuindo para a resolução de problemas. Então, acho que a empresa ela tem esse a responsabilidade de promover momentos, juntar o RH com o negócio para promover essa cultura e a educação corporativa sequenciada, cadenciada, acredito que é o principal ponto aí, especialmente para empresas que estão em locais distribuídos. Boa, eu queria fazer um paralelo, Grazi, você que já é empresária há bastante tempo, e a gente está falando aqui de projetos de inovação. Hoje, possivelmente, né, você com uma esteira de uma operação totalmente remota, você deve estar vendo uma mudança de mercado muito grande da nova geração buscando empresas para entrar dentro do mercado, muitas vezes seu primeiro emprego, segundo emprego. E eu queria a tua opinião de, muitas vezes, as empresas que olham para a inovação e têm projetos de inovação como oportunidade bem definida, isso acaba sendo muitas vezes um fator de atração ou retenção de talento, porque é uma geração que quer ter um pertencimento e quer ter um objetivo maior que não só, muitas vezes, o financeiro. Então, às vezes, nem quer ir para um cargo de gerência, ou nem quer ir para um cargo de coordenador, quer permanecer num cargo menor, mas fica naquela empresa porque se identifica com aquele projeto, ou com aquela cultura, ou com aquele norte que a empresa está buscando. Então, eu queria ouvir um pouco de você em relação a isso, se ter projetos de inovação dentro da empresa pode ser um fator determinante para a retenção e atração de talento, dos novos talentos que estão entrando no mercado. Eu acho que hoje a gente vive num ambiente que tudo isso ajuda a chamar, né, as pessoas. Mas, por exemplo, eu vou falar um pouquinho aqui de ViaFlow, né? Então, ser GPTW ajuda, mas também ter o selo GPTW e não ter o dia a dia GPTW na empresa não serve para nada, né? Nós temos um NPS, acabei de olhar aqui no e-mail, a gente está com NPS, que é o interno, de 76. O nosso NPS está 73, né? A gente hoje sabe que a gente tem atrativos enquanto empresa, porque a gente acaba tendo esses projetos de inovação, mas a gente tem dentro da empresa também pessoas que não são tão abertas para inovação. E está tudo bem. Então, assim, acredito sim, respondendo objetivamente a tua pergunta, que são atrativos, mas as pessoas acabam ficando também muito pela liderança. Então, não adianta você ter um super projeto de inovação se o teu líder não está preparado para trabalhar com os times. Porque também tem pesquisas de mercado que acabam dizendo que as pessoas saem dos seus líderes e não necessariamente da empresa, né? Então, a única forma de escalar é justamente a gente deixar os líderes preparados. Então, não é só projeto de inovação, ela pode atrair, mas para a pessoa ficar, a gente precisa ter boas lideranças e um ambiente propício que vá além do marketing corporativo em rede social, e sim tenha uma essência que as pessoas percebam no dia a dia. E Grazi, quais habilidades tu acha que são fundamentais tanto para esses líderes, para os demais funcionários de uma empresa, para gerar essa inovação? Nós trabalhamos com 3 principais pilares, que são os valores vividos por todos dentro da ViaFlow, que é inovação, né, colaboração e a parte de ser dono da companhia, né? Então, isso responde muita coisa, que é o MAP que a gente chama, né? O Mindset de Inovação, Atitude Colaborativa e Pensamento de Dono. Então, são esses os 3 valores que nós temos hoje dentro da empresa. E eu acho que eles dizem muito, né? Quando a gente fala de colaboração, a gente costuma dizer que não é fazer o trabalho do outro, é a gente, com nossa competência, conseguir colaborar, né, com os times. Então, eu vejo que isso é super importante para que a gente tenha um ambiente aí propício, né, para conseguir inovar, para conseguir colaborar. As habilidades também que são necessárias são resolução de problema, criatividade, né, e relacionamento. Eu acho que isso é fundamental, saber se relacionar, ser criativo, porque a gente sempre tem uma forma de resolver as coisas, né, e pode não ser a forma convencional,
e habilidade de resolver os problemas, né? Então, tudo que aparece, enxergar com o olhar da oportunidade, não com o olhar da ameaça, porque não é incomum a pessoa olhar um problema e frear, ou olhar uma coisa nova e não querer mexer, porque eu estou acostumada a fazer sempre daquele jeito. Então, eu preciso efetivamente entender que o que está chegando de novidade é uma oportunidade e eu tenho que mexer naquilo que eu não conheço com vontade para poder transformar isso em oportunidade. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho um mindset de crescimento, tudo que eu olho eu sempre busco oportunidades e formas de fazer e não sou conformada, né? Mas essas são as principais habilidades humanas, né? Então... Boa. Eu queria ouvir um pouco de ti, Grazi. Eu vejo que, dando a minha opinião, né, que muitas vezes alguns projetos de inovação falham, não por falta de investimento, por falta de capacidade ou motivação ali das pessoas que estão tocando. O que eu percebo muito a nível de mercado é que a pessoa que está tomando aquela decisão, aquela iniciativa, ela pula etapas importantes. Ela cria muitas suposições na cabeça dela e ela valida apenas com ela e esquece de validar com o cliente. Então, aquele arco de learning de, cara, muitas vezes essa solução que você pode estar pensando que é super inovadora, tu conversou com o teu cliente, tu perguntou se aquilo está no top 3 de problemas da rotina dele. Muitas vezes, eu sempre falo, uma coisa é ser problema, outra coisa é ser um incômodo. Muitas vezes aquilo pode só incomodar ele, mas ainda não é um problema. Ou é um problema, mas ainda não está no top 3. Ele tem outros 3 aqui que ele está disposto a pagar quanto for para você resolver. E você está olhando para o problema errado, que o cliente não está olhando para aquele problema. Eu vejo que falta, às vezes, essa maturidade de, cara, sentar e ouvir mais do que falar, né? Cara, eu vou ouvir a pessoa certa, eu vou procurar o meu cliente, eu vou pegar 3, 5, 6, 10 clientes, vou ter uma call ali com eles, vou ouvir eles, para aí sim, eu sempre falo, fazer a planta da casa antes de sair construindo a casa. Não adianta a gente se comprometer, buscar um projeto e não fazer esse arco de learning, porque muitas vezes a gente vai se decepcionar ou vai se frustrar e vai dizer, não, isso não é para mim, isso não funciona, isso é coisa de empresa grande. Então eu queria ouvir um pouco você sobre esse ponto, de qual que é a importância desse planejamento e de ouvir mais do que falar na hora de pensar em inovação dentro da empresa. A inovação é de fora para dentro, ela não é de dentro para fora. Então, por isso que hoje a gente traz, dentro da estrutura da ViaFlow, a gente tem hoje uma área específica de design. E para a gente ajudar o cliente na parte de inovação, a gente passa, às vezes, a olhar até o NPS dele. Por quê? Porque lá no NPS eu tenho informações poderosas, né, de como ele poderia estar construindo a jornada dos seus produtos de forma interna. Então, imagino que vocês, por exemplo, né, Silva Lopes, aplicam aí sempre o questionário de pesquisa de satisfação, ou NPS. O que acaba acontecendo ali é o norte para vocês mudarem os serviços de vocês. Muitas pessoas não olham para isso como um material precioso para definir prioridades. E aí acabam focando, de repente, em fazer ações que talvez não façam o menor sentido para o teu cliente final. Então, isso eu acho que isso é uma nova perspectiva de olhar para a inovação, que muitas vezes a gente faz aquilo que a gente acha que é melhor, quando, na verdade, a gente tem um canal super poderoso, que é o nosso cliente, o nosso ecossistema, que podem nos dar insumos. Então, por exemplo, criar comitês, né? Tá muito comum, né? Criar comitês de inovação com a participação do próprio cliente. Para justamente me ajuda aqui, né? Então, a construir o novo roadmap do meu produto. Ou, eu estou com esses serviços aqui, esse é o meu menu de serviço, será que você precisa de mais algum? Então, isso é colaborar. É a gente saber que a gente está escutando todas as partes e a gente não está concorrendo. Né, a gente está se ajudando a ser mais relevante e eu estou resolvendo mais o problema do meu cliente, a empresa que está fornecendo serviço está faturando mais e todo mundo ganha com isso. Né? Então, às vezes, pegar, por exemplo, algo que está sendo feito muito bem num determinado parceiro e trazer para dentro do ecossistema, como vocês fazem isso muito bem. Né? Então, acho que essa colaboração é que, na verdade, ajuda para que a gente consiga realmente fazer inovação orientada para um problema real e não para um problema que a gente supostamente acha que existe, né? Então, é sobre isso. Lucas, tivemos uma grande reflexão aqui nesse episódio hoje, né?
É verdade, Cris. Queria que a Grazi deixasse dicas para os nossos ouvintes gostei do episódio, estou pensando em olhar melhor para isso para minha empresa. Quais os erros que a Grazi... Aqui não tem certo e errado novamente, né? Não tem bala de prata. Acho que quais os erros que a Grazi mais viu em projetos de inovação como evitar eles e quais dicas a Grazi daria de, cara, olha para isso primeiro quando você for pensar em inovação dentro da sua empresa. Legal. A primeira dica é a questão da priorização de acordo com o impacto. Então, priorizar de acordo com o impacto no negócio real do teu cliente, ou daquilo que vai gerar mais faturamento e resolver um problema real. Não concorrer times do dia a dia, né? Ter realmente uma alocação estruturada do time que vai olhar para essa inovação, porque senão o dia a dia acaba consumindo e a pessoa não consegue olhar para isso. Os times, de novo, cada vez mais enxutos, né? E aí a gente acaba não conseguindo inovar. Então, tem que ter uma agenda bastante organizada e ter clareza de que realmente precisa de uma tecnologia, porque nem tudo que é inovação tecnológica. Por isso que hoje eu questiono um pouco a transformação digital. Na verdade, às vezes, um treinamento para o time pode te gerar uma inovação incrível em termos de modelo de venda e a tecnologia necessariamente não é necessária, né? Então, nem tudo que é inovação passa por tecnologia, né? Então, a gente primeiro tem que entender que existem outras formas de se inovar e o poder do ecossistema. Então, quando eu falei aqui que eu tenho vários papéis, que eu faço vários contatos, é porque em cada um desses ecossistemas que eu participo, hoje me trazem insumos para fazer uma empresa diferente. Eu estou há muito tempo hoje dentro da ViaFlow e se eu não tiver essa humildade de me conectar e aprender com os outros, eu vou estar sempre na minha arrogância e fazendo mais do mesmo. Então, versão beta sempre, aprender e se conectar com o ecossistema como principal dica aqui. Então, com essas dicas da Grazi, a gente vai encerrando o nosso episódio. Foi, com certeza, uma reflexão muito forte sobre projetos de inovação, como fazer dar certo. A gente quer te agradecer, Grazi, pela companhia aqui, por fazer essa reflexão conosco. Com certeza, nossos ouvintes adoraram, estão aí com as cabeças borbulhando. E abrir, então, um espaço para você deixar suas considerações finais e também os contatos. Quero sempre agradecer a oportunidade, né, para a gente estar aqui, para essa troca. Espero que a gente não demore tanto tempo aí para conversar de novo. Vou fazer um convite para vocês também, para estarem com a gente aí no próximo podcast, que eu também estou no Radar Tecnologia lá da NEFAC, falando com outro público, né, que é um público da área financeira, então são sempre desafios, né? E dizer para vocês que, se quiserem saber mais, também eu fico à disposição nas redes sociais, no LinkedIn, né? E estou super aberta aí para trocas sempre, para que a gente possa aprender junto e crescer junto sempre. A gente também vai deixar aqui na legenda as redes sociais da Grazi para facilitar também para os nossos ouvintes. Com certeza. Lucas, muito obrigado pela companhia em mais um episódio. Eu que agradeço, Cris. Fico muito contente sempre de poder investir o meu tempo aqui junto contigo e com os convidados que a gente escolhe. E como a Grazi disse lá no início, a gente aprende muito também, né, durante o episódio. E agradecer também ao nosso patrocinador, relembrando o recado que ele manda por aqui para os nossos ouvintes. No Asas, você encontra soluções que facilitam a gestão financeira da sua empresa. Evite cobranças, gere notas fiscais e pague seus fornecedores em um só lugar. Além disso, reduz a inadimplência com lembretes automáticos de cobrança para seus clientes via WhatsApp, SMS e e-mail, tudo em poucos cliques. E você que está ouvindo o Startup Life, o Asas tem condições especiais. Basta acessar www.asas.com/parceiro/startuplife para garantir taxas exclusivas na sua conta digital. Asas, a conta digital completa para empresas. Agradecer também aos nossos ouvintes, a quem está nos assistindo pelo YouTube. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.